Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta de um colega que foi feita aí por e-mail, né? Que na verdade é mais uma explicação sobre como funciona o calibrador tampão, né? O calibrador tipo passa não passa, né? E aí algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né? Entender como ele funciona, mas é simples. Vamos dar uma observada aqui. Bom, esse tipo de calibrador ele pode ser para furo, tem tipo de calibrador também paralelo. Mas aqui no caso, supondo que seja para furo, o que acontece? Vamos supor que tenha sido executado um furo, um diâmetro qualquer, e ao se utilizar esse instrumento aqui para verificar se o furo ele está dentro da tolerância, como é que ele funciona? Ou qual é a situação para estar correta? Tem que ser introduzido o calibrador com o diâmetro tipo passa, né? Então ele vai ser introduzido no furo e ele vai passar normalmente, e o não passa, ele não vai passar, obviamente. Aí, pô, mas que explicação é essa, né? Claro que é assim que funciona, né? Um passa, o outro não passa. Beleza, mas o que é que eu quero explicar é qual é a lógica para o funcionamento. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma tolerância, eu vou colocar, normalmente é para tolerância H7, ou tolerância de ajuste, né? Não necessariamente H7, mas a maioria, mas de fato eles são para tolerância de ajuste, mas é que eu não vou colocar uma tolerância de ajuste, eu vou colocar uma tolerância já traduzida, né? Vamos colocar aqui que a tolerância para o furo seja de 30 até 30,008. Pronto. Então, se o furo ele for executado com qualquer valor entre 30 e 30,008, ele está correto. Então, se eu for utilizar um calibrador desse aqui, o que é que acontece? Esse diâmetro do passa ele vai ser o menor diâmetro possível. Ou seja, qual o menor diâmetro possível? 30. Ou seja, esse calibrador ele vai vir com a referência para passar com o diâmetro de 30 milímetros. Ok? O calibrador não passa, ele vai pegar o diâmetro maior e vai utilizar o primeiro valor acima do maior. Ou seja, se aqui é 30,008, significa que ele vai ter o diâmetro, vamos supor aqui, deixa eu colocar aqui mais embaixo. Vou colocar aqui 30,00, vou colocar aqui 85. Né? Então veja que esse diâmetro aqui ele é maior do que o permitido, que é 30,008. Então ele vai pegar um diâmetro próximo do diâmetro limite, mas sendo maior. Ou seja, ele vai ter uma amplitude entre o menor diâmetro, que é o que o calibrador tipo passa está calibrado, e o não passa, ele vai estar referenciado com um diâmetro um pouco maior do que o limite do furo, fazendo com que tenha justamente uma margem de tolerância. Né? Então, se o passar, significa que o furo ele está no mínimo com o diâmetro menor. Né? E se o não passar, significa que o furo ele está menor do que esse valor que é acima da tolerância limite. Aí no caso a gente está supondo aí 30,0085. Então, atendendo a condição, ele está ok. O que pode ocorrer para não atender a condição? O passa não passar. Então, nesse caso, já significa que o furo está menor do que o diâmetro menor. Então, se o passa não passar, o não passa com certeza não vai passar também, porque ele tem um diâmetro maior. Agora, se o passa passar e o não passa também passar, significa que o diâmetro do furo ele vai estar maior do que o limite superior. Então, ele funciona dessa forma. Tá bom? Então, a condição dele passar, ele vai estar levando em consideração aí uma faixa de tolerância indicada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma verificação de tolerância de ajuste, o qual a gente vai estar verificando essa indicação aqui do 22F7, entender aqui como é que funciona. Bom, primeiro ponto, 22F7 está ligado aí a duas características. O 22 é referência, diâmetro nominal, e o F7 trazendo a indicação da qualidade da tolerância, ou seja, essa base aí indicada conforme a norma DIN, 286, dígito 1, seria justamente a informação aí da norma DIN
e ISO também, né? Então nesse caso aí é muito comum, né, essas análises de tolerância tomando como base aí montagem, né, entre elementos, né? Então a gente vai estar justamente verificando aqui o valor máximo e mínimo, né, desse elemento. O valor máximo e mínimo, que já deixei ele aqui indicado, né, tá aqui os valores. E aí a gente vai confirmar de onde é que vem esses valores, né? O máximo ele vai ser justamente 22, né, que é o valor aqui nominal, menos, né, esse menos 20 aqui, né? Só que não é 20 milímetros, é 20 milésimos, né? Então ele fica da seguinte forma, né? Ele fica 22, deixa eu digitar aqui, ele vai ficar 22 menos 0,020, né? Ou seja, esse 20 ele é 20 milésimos de milímetro, né? Então 22 menos 0,020 vai dar igual a 21,980, né? Ou seja, esse aí seria o maior valor possível que essa peça poderia ter ali durante a sua fabricação, né? Da mesma forma que a gente também tem a indicação aqui do valor mínimo, né? Ou seja, o menor valor, né? O valor mínimo seria justamente 22 menos, né, 41 milésimos de milímetro, né, que é esse menos 41 aqui, né? Então ele fica da seguinte forma, 22 menos 0,041, o qual o resultado vai dar igual a 21,959 milésimos de milímetro, né? Então aqui a gente tem os dois valores indicados, o máximo e o mínimo, né? Observe o detalhe, né? O 22, por exemplo, se você fabricar essa peça com 22 milímetros, né, a peça ela vai estar errada. Veja que os afastamentos dela são todos negativos, né? Ou seja, o valor nominal ele não garante ali a dimensão, né, correta ali da peça, né? Ou seja, a dimensão correta da peça ela deve variar justamente entre o valor de 21,980 milésimos de milímetro até 21,959 milésimos de milímetro, né? Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aí ele está correto. Lembrando sempre que o valor, né, intermediário, né, ele é o mais preciso, né? Ou seja, tem uma maior confiabilidade metrológica. E é só tirar a média, né, entre o valor máximo e o valor mínimo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Novamente fazendo análise no que diz respeito à tolerância de ajuste, né? A gente no último vídeo falou aqui sobre a tolerância 22F7 e agora a gente vai estar falando sobre a tolerância 22H8, né? No próximo vídeo a gente vai estar verificando a questão da montagem entre as duas. Bom, então vamos verificar aqui os afastamentos, né, do 22H8, né? No caso aqui o H com letra maiúscula, né? Ou seja, representando aí uma peça do tipo fêmea, né? E ele traz justamente aqui como afastamentos mais 23 e 0, né? O que significa, né, no que diz respeito à condição do afastamento máximo, né, ou seja, a tolerância máxima dessa fabricação seria justamente 22, né, mais 0,023, né, ou seja, 23 milésimos de milímetro, né? Então esse 23 aqui ele está representando milésimos de milímetro, né? Então 22 mais 0,023 vai dar igual a 22,023 milímetros, né? Ou seja, é o maior valor que essa peça pode ter ali enquanto sua fabricação, né? Ou seja, se você estiver analisando, né, a nível de controle de qualidade, esse é o maior valor possível, né? O maior valor tolerável, né? E o valor mínimo seria justamente 22, né, menos 0, mais 0, enfim, a gente coloca o 0 aqui mais didaticamente, né, mas não precisa, né? Então 22 menos 0 vai dar igual a 22 milímetros, né? Ou seja, o menor valor possível, né? Então essa peça ela teria justamente aqui indicações entre o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, qualquer variação entre um e o outro ela vai estar dentro da tolerância, né? Ou seja, esse diâmetro aqui ele pode estar variando justamente de 22 a 22,023, né? Ou seja, é a possibilidade de variação desse diâmetro, o qual no último vídeo a gente viu a possibilidade de variação desse outro diâmetro, que no caso é do eixo. E no próximo vídeo a gente vai estar vendo justamente a ação aí da montagem, né? Quais são as características de análise de tolerância aí da montagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!